Pessoal, boa noite. Permita que eu me apresente para vocês. Meu nome é Moisés da Márcia. Entreguei para vocês um folheto falando um pouco sobre a palavra de Deus. Queria agradecer a vocês por terem aceitado o folheto. Alguns de vocês nunca me viram, me dá um crédito desse de pegar um material da minha mão sem mesmo me conhecer. Segundo, eu quero agradecer a Deus por esse nosso encontro aqui. Por quê? Porque eu quero falar a questão de fé com vocês um pouquinho a respeito da Bíblia. Eu sou um camarada religioso, deu para perceber que eu sou religioso, mas eu quero dizer para vocês alguma coisa muito importante. Olha só, a Bíblia é o único livro no mundo que a gente se refere a ele como sendo a palavra de Deus. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não tem dúvida, a gente pode dizer assim, Deus está revelando a vontade dele para a minha vida, porque esse livro aqui foi tudo que Deus deixou para a gente conhecer a vontade dele para as nossas vidas. E uma das coisas importantes que esse livro aqui diz é o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Significa que eu entreguei para vocês um folheto falando sobre a palavra de Deus e vocês estão me ouvindo falar sobre a palavra de Deus, já está gerando fé tanto em mim quanto em vocês, só porque a gente falou do Evangelho um pouquinho aqui. E a Bíblia diz no livro de Hebreus o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então a gente começou a agradar a Deus porque a gente começou a gerar fé em nossos corações. Porém, eu quero ir um pouco mais além disso do que a gente falou aqui até agora. Por quê? Porque a gente pode pensar assim: poxa, eu creio em Deus, eu tenho fé, está tudo certo com a minha vida. Se Jesus voltar, se eu morrer, eu estou garantido na vida eterna, eu estou garantido no céu. Já passei por isso. Vou contar para vocês um testemunho pessoal. Quando eu me converti, eu não fui convencido do Evangelho na igreja, eu não estava numa igreja. Um pessoal de igreja foi pregar na rua e eu fui no evento de rua que eles fizeram, e lá teve um filme, teve toda uma pregação, e durante esse evento eu percebi que eu não estava salvo. Embora eu cresça em Deus, embora eu confiasse em Jesus, eu ainda não estava salvo. Aí o que aconteceu? Eu levei um susto, eu fiz assim: eu entendi o Evangelho naquela noite. Quer dizer que se eu morrer agora eu não estou salvo, eu não vou para o céu? Eu era um garoto ainda, adolescente, tinha 15 anos, e graças a Deus o Espírito Santo iluminou minha compreensão para que eu entendesse o Evangelho. E eu fui buscar o Evangelho no dia seguinte, aí a cultura da gente, né? Vou procurar uma igreja, aí procurei uma igreja no dia seguinte, eu nunca mais abandonei, eu estou há 31 anos seguindo o Senhor no Evangelho. Então a gente se encontrar aqui pode ser uma coisa muito boa. Por quê? Jesus Cristo veio a esse mundo porque nós precisávamos de um Salvador. O anjo, quando anunciou para Maria assim: você colocará o nome da criança que vai nascer de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na verdade, o povo precisa de salvação e ele veio para salvar. Por que ele veio para salvar? Deus, quando fez a gente, eu vou explicar para vocês o sentido da vida. Quando Deus fez a gente, ele fez a gente para ser amigo dele, para a gente ter comunhão com ele, para a gente ter amizade com ele. Porém, nós pecamos. E a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe nada que a gente possa fazer, e olha que a gente é pecador, a gente erra pra caramba, mas não existe nada que a gente faça que Deus diga assim lá do céu: não gosto mais dela. Vamos botar você como exemplo. Porque você pecou e desagradou, fez o que eu não gosto mais dela. Embora sejamos pecadores, a Bíblia diz que Deus nos ama a ponto de enviar o seu Filho. Por que enviou o seu Filho? Embora a Bíblia relate que Deus nos ama e que nada que a gente faça vai fazer com que Deus desista de nos amar, a Bíblia também revela para a gente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mesmo a gente crendo em Deus, mesmo a gente crendo em Jesus, mesmo a gente parando para ouvir a palavra de Deus, nós somos pecadores e o pecado é o pior problema que a gente enfrenta na nossa existência. É pior do que a falta de dinheiro, é pior do que a enfermidade, é pior do que o desemprego, é pior do que as guerras. Porque se você morre numa situação de perigo, de guerra, de enfermidade, de velhice, você fala assim: poxa, mas eu morri salvo, eu tenho a vida eterna. Mas o pecado te afasta de Deus. Eu vou explicar ilustrando a gravidade disso. Olha só, Deus é luz. O meu pecado me separou de Deus, que é luz. A Bíblia deixa claro para a gente que a gente está na escuridão e nas trevas porque somos pecadores. E todo pecado é cometido contra Deus e Deus não tem comunhão com as trevas. E todo pecado é treva. Outra coisa, Deus é bom.
Se o meu pecado me separou de Deus que é bom, eu religioso, pregando o evangelho para vocês, meus atos de bondade não são suficientes para ser aceito diante de Deus para salvação. A Bíblia diz assim: ninguém é salvo por fazer o bem, por boas obras, para que não tenha como contar vantagem diante de Deus. A gente é salvo por um favor, um presente chamado graça, que é um favor que a gente não mereceu. Deus deu para a gente um presente que a gente não fazia aniversário e a gente não fez nada para merecer receber esse presente. Ele deu, que é o Filho dele entregue em nosso lugar para salvar-nos dos nossos pecados. E o principal e mais grave de tudo: Deus é céu. Se o meu pecado me separou de Deus que é céu, a Bíblia está revelando que nós estamos condenados, nós estamos perdidos, nós estamos indo para o inferno. Que frase difícil de falar, que coisa dura de se ouvir, né? A gente vem aqui se reunir, o pessoal na emergência, e eu venho falar que a gente vai para o inferno. É duro para a gente ouvir, mas foi duro para Deus também jogar sobre o Filho dele a culpa do nosso pecado. Todos os nossos pecados foram jogados sobre o Filho de Deus. Jesus naquela cruz, ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado fez Deus desamparar Cristo pela primeira vez em toda a eternidade. Cristo se sentiu longe do Pai. Por quê? Ele carregou sobre si os nossos pecados. Então o nosso pecado é algo muito grave que pode nos levar à perdição eterna. E o que eu quero concluir com isso? Qual a conclusão que a gente pode tirar disso? Eu quero que a gente entenda que a gente precisa de perdão para os nossos pecados, que a gente precisa de reaproximação de Deus. E como que a gente consegue o perdão para os nossos pecados? Não é indo na minha igreja, esperando até domingo. Não se preocupem, porque não vou dizer isso, não vim aqui fazer uma propaganda da minha igreja, embora eu seja de uma igreja. Porque nenhuma igreja, nenhuma religião tem poder para perdoar pecados, nenhuma igreja, nenhuma religião tem poder para salvar. E a gente precisa de perdão de pecados e salvação. E a própria Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Está dizendo que ela está estendida. E ela está estendida aonde? Dentro de um templo? Não, ela está estendida a partir do momento que você crê e você busca o Senhor. E esse mesmo versículo que diz que a mão do Senhor não está estendida, completa dizendo assim: e o ouvido do Senhor também não está tapado para que não possa ouvir. Quero dizer para você que se você agora, enquanto a gente conversa aqui, enquanto espera o atendimento, falar com Deus no seu pensamento aí, a mão do Senhor está estendida para oferecer salvação, o ouvido do Senhor está atento para ouvir a oração e perdoar todos os pecados. É isso que eu quero conversar com vocês. Essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês nessa noite. A gente gera fé por ouvir a palavra, a gente crê e a gente busca a salvação no Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente por Jesus Cristo. Nesse momento eu queria orar com vocês e também deixar com vocês essa oportunidade em aberto. Caso você queira, você não precisa se manifestar, não vai haver nenhuma mudança externa, mas se você quiser o perdão do seu pecado, você fala com Deus no seu coração: Senhor, eu creio e eu quero receber o perdão do pecado, eu quero receber a salvação. E você e Deus vão saber que você está sendo atendido nessa oração. Quando você chegar na sua casa com a sua família, você vai chegar diferente, porque a Bíblia fala que quando a gente recebe a Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo e a gente é transformado numa nova criatura, a gente nasce de novo por receber esse Espírito Santo de Deus. Aí você começa a fazer coisas preocupadas. Se Deus não gosta, também não gosta. Eu só quero agora o que Deus quer. Aí a tua família, as pessoas que convivem contigo vão perceber que você está diferente e vão falar: o que aconteceu? Aí você vai testemunhar: olha, eu ouvi a mensagem do Evangelho, eu pedi a Jesus o perdão dos pecados e a salvação, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Cristo veio para isso, para nos resgatar do pecado, da condenação eterna, mas Ele não vai resgatar ninguém pela força nem pela violência, Ele não vai forçar ninguém a se arrepender dos pecados. Hoje é ofertado de graça essa salvação. Quando a gente morrer ou Jesus voltar, a gente vai ser levado para o julgamento de Deus. Se a gente recebeu a salvação e o perdão, a gente está seguro. Agora, se a gente não receber, a gente vai continuar distante. Distante de Deus é tudo aquilo que a gente falou: é trevas, é escuridão, é mal e é condenação eterna. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite estarmos reunidos aqui.
momento de infortúnio, uma situação difícil para alguns deles, uma emergência de hospital, mas o Senhor preparou esse momento, esse local para que ouvíssemos, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua Palavra. E aqui nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor ilumine nossas mentes e nossos corações para a compreensão da Tua Palavra, do Teu Evangelho, e gere em nossos corações arrependimento para a salvação e perdão dos pecados, Senhor. Se tem alguém aqui te pedindo perdão, que o Senhor traga perdão. Se tem alguém buscando em Ti a salvação, que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, traz salvação, gera um novo coração, uma nova vida aqui. Em nome do Senhor Jesus nós oramos com ações de graças. Amém. Pessoal, muito obrigado por ter ouvido. Tá? Se vocês oraram, entregaram ao Senhor, perseverem. Tá? Vão ter momentos muito difíceis, sempre foi assim na história do cristianismo, na história da igreja. Leiam a Bíblia para que vocês não caiam nas ciladas dos falsos profetas, porque Jesus falou que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Inclusive, falsos profetas são religiosos, tá? Por isso eu vim aqui pregar o Evangelho de Cristo, nem vim falar de religião para a gente não entrar numa outra questão mais difícil. Mas a salvação é oferecida e quem recebeu, permaneça, porque vai valer a pena no final da vida. Um grande abraço a todos, obrigado.